Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai comentar aqui sobre o lançamento de sucesso, sem nenhum problema, que foi do Cyberpunk. Vamos aqui trazer paralelos, né, em relação à indústria de jogos e o desenvolvimento de forma geral, e alguns problemas que estão presentes aí nos dois e como que eles impactam a nossa vida no dia a dia, né? Eu tô aqui do lado também do Dudu. E aí, Dudu? Bom demais, Chagas. Eu sou o Dudu, eu sou arquiteto aqui na DTI já há algum tempo e a ideia é a gente trocar uma ideia mesmo sobre toda essa celeuma que foi feita em cima desse lançamento, né? E aqui com a gente também a gente tem o Lauro. E aí, galera? Sou o Lauro, sou desenvolvedor e tô jogando Cyberpunk desde o dia de lançamento. E aqui com a gente também tá o Samuel. Obrigado por lembrar de mim, Lauro. Bom, quero começar dizendo que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Essa foi pra você, CD Projekt Red, que tá foda, né? Sou dev e vou falar um pouco aí dos crunches e de tudo que aconteceu nesse desenvolvimento. E vou chamar a Gabi, a especialista do programa de hoje. E aí, gente? Bom, sou Gabriela, pode me chamar de Gabs. Atualmente sou desenvolvedora de jogos da Wildlife. E desde o início decidi não comprar Cyberpunk, porque eu sabia que ia dar ruim. Agora é o Luiz. Tudo bom, galera? Tranquilo? Eu comprei Cyberpunk, pedi reembolso e essa é a minha vida. Mas vamos falar um pouquinho sobre data quente, um pouquinho sobre como a gente trabalha isso em outros dinamismos do software, né? E como que a gente lida com isso no dia a dia. Isso mesmo, né? Então, como de praxe, vamos começar do início. Eu acho que é legal a gente dar um histórico aí para quem está escutando a gente e pode não estar sabendo o que rolou aí com o lançamento do Cyberpunk, né? Para quem não percebeu, foi bastante ironia quando eu disse que foi um lançamento de sucesso. Mas o Cyberpunk é um jogo desenvolvido pela CD Projekt Red, que é um estúdio da Polônia, uma das maiores empresas, inclusive, da Polônia, que está em desenvolvimento há vários anos, se eu não me engano, cerca de 6, 7 anos, desde que iniciaram os trabalhos de concepção e desenvolvimento de história, e foi adiado várias vezes, umas 3, 4 vezes, até que chegou o final do ano passado, o final de 2020, e ele foi lançado no início de dezembro, porém, eis que o jogo não estava pronto, muitos problemas de bug, ele estava injogável nos consoles da geração passada, né, PlayStation 4 e Xbox, mesmo em computadores muito parrudos, muitos problemas de crash e realmente de escopo faltando do jogo, né? E é importante falar que quando a gente fala assim, ele não funcionava na geração passada, parece que ele é um jogo da nova geração. Mas ele não é. Ele é um jogo de PlayStation 4. Ele não tem pro PlayStation 5. Assim, eles escolheram lançar pro PlayStation 4, né? Aí chega a questão assim, será que essa foi uma decisão sábia? Porque realmente ele tem, talvez já tenha adentrando nos grandes méritos, são méritos técnicos dele, e realmente esses consoles, principalmente o PlayStation base, né, PlayStation 4 base, será que eles são capazes de rodar o escopo deles, né? Mas ao mesmo tempo você vê que o trabalho que eles fizeram de porte do Witcher 3 pro Switch, tipo assim, o jogador entende que o jogo pode ser portado e ele vai perder algumas funcionalidades. Mas assim, estamos dando passos, colocando o boi aí à frente dos carros. Na verdade, isso é o certo, né? O carro na frente dos bois. O jogo repercutiu muito mal, até mesmo pela forma com que a própria empresa, né, anunciou. Eles entregaram para os jornalistas só a versão de computador, que era a menos bugada, digamos, e aí os reviews foram até reviews altos inicialmente, mas quando o jogo de fato lançou, gerou muito rebuliço, principalmente por parte do público, teve toda uma polêmica de reembolso, enfim, aqui até a gente não vai focar muito na história do Cyberpunk, porque senão a gente poderia gravar o episódio inteiro só contando toda a novela. As ações, né, da CD Projekt caíram, acho que tiveram prejuízo na ordem de milhões na primeira semana. Apesar disso tudo, o jogo vendeu bem. Acho que isso é uma coisa importante a gente falar aqui para analisar. Será que isso vale a pena? Não vale? E talvez o ponto mais importante que a gente vai focar bastante aqui, a equipe de desenvolvimento está trabalhando no regime de crunch, para quem não é familiarizado com esse termo, fazendo muitas horas extras, trabalhando de noite, trabalhando finais de semana e feriados, há mais de ano. Então eles estão nesse regime durante muito tempo, perdendo aí saúde física e mental, para poder conseguir fazer essa entrega. Então, é o paradigma geral, né, da história.
E deixo agora com nossos convidados para a gente começar. A gente vai, na verdade, aqui não focar tanto no case Cyberpunk, mas nos problemas que causaram isso e como eles são presentes no mundo do desenvolvimento e como evitá-los, né? Fazer essa pergunta aí, dando já o escopo da nossa conversa de hoje. Eu acho que um dos principais problemas que causaram todo esse rebuliço aí é aquela velha discussão de tipo assim, tem data de entrega, a data de entrega tá aí, eu tenho que entregar o que quer que seja, mesmo que eu vá sacrificar a qualidade e tudo, por que não? Porque a gente definiu essa data e essa data tem que ser cumprida, né? Onde às vezes não foi feita uma análise em cima de se era possível chegar àquela data, dado todo aquele escopo, né, de querer abraçar o mundo, de querer achar que tudo é prioridade, né? Não foi possível dar atenção a nada, então tudo tinha que estar pronto naquela data. E é um erro que a gente vê isso acontecer não só na indústria de jogos, né, mas a todo momento na indústria de desenvolvimento, né? Ainda tem aquela ideia de que eu tenho uma data a ser cumprida e tudo tem que estar pronto naquela data, né? E junto com isso, acho que tem até um agravante de que o time de desenvolvimento foi pego de surpresa. Estava lendo alguns relatos, sites de conteúdo de jogos, tudo. Há depoimento que, na verdade, esse jogo era para ter saído, pelo menos a equipe de desenvolvimento estava esperando que saísse em 2022. Isso daria mais uns 2 anos de desenvolvimento para eles. Mas, aparentemente, decisões da liderança fizeram com que, dado que em 2020, novembro de 2020, a gente iria fazer a troca da próxima geração dos videogames, né, lançamento do PS5, eles queriam de todo jeito lançar o Cyberpunk para final de 2020. No Natal, né? Exatamente. E assustou muito a galera de desenvolvimento. E claramente a vida não ficou boa para eles, não. Eles anunciaram no início do ano passado de que o jogo estava pronto. Em janeiro do ano passado tem entrevista de diretores falando que o jogo estava pronto. Isso é uma das coisas, pelo que eu pesquisei, que mais magoou o time de desenvolvimento. Porque quem estava no dia a dia sabia que estava longe de estar pronto. Pelo que o processo de refinamento de jogos. A parte que você vai lapidar o jogo é a última parte, né? O ano do desenvolvimento do jogo. Primeiro você faz rodar naquelas máquinas brutas que eles têm, depois eles vão olhar para o PlayStation fazer rodar, olhar para um PC mais fraco fazer rodar. Então, assim, o pessoal sabia, quando saiu esse anúncio, o pessoal sabia que não ia dar para lapidar mais direito, entendeu? Isso fica muito claro quando a gente vê as datas de release de patches de atualização do jogo, né? Muitos de otimização. Então, o jogo era injogável até determinado patch. Aí lançava um patch gigantesco que tornava o jogo jogável para um grupo de pessoas ali, né? Isso está muito presente. E outra coisa que vocês falaram que é muito interessante, que eu acho que tem que ser ressaltado, é que essas decisões, muitas delas, mesmo que a decisão de uma data, né, de lançamento, foi tomada pela equipe de negócio, assim, parece que o pessoal técnico foi nem envolvido com isso. Isso é reforçado quando a gente vê aí entrevistas e cartas abertas de desenvolvedores dizendo que eles recebiam notícias do desenvolvimento do jogo, tipo, de data, de lançamento, adiamento, quando eles liam a matéria no jornal, ou num blog, alguma coisa assim. O cara lia que o CEO falou e depois ele recebia um e-mail falando que aquilo tinha acontecido, sabe? Imagina, você trabalhando numa empresa e descobre de fora para dentro, né? Então... A CD Projekt até se defendeu disso, alegando que eles não podiam correr o risco da notícia vazar, porque impactaria no mercado de ações. Aí você vê novamente, né, que a preocupação colocar o lucro em primeiro lugar e não as pessoas e as pessoas desenvolvedoras que estão fazendo parte do projeto, né? Como que isso realmente é a raiz de vários problemas. Uma coisa que o Dudu colocou que eu acho muito interessante é essa questão do escopo fechado, né? Que a gente vê como que a parte de metodologia de desenvolvimento do sistema, ela é muito importante. Eu vejo muita gente falando que está trabalhando com agilismo, com desenvolvimento ágil, inclusive escutam o nosso podcast focado nisso, os agilistas, mas tem escopo fechado. Eu fico assim, mas então como é que funciona isso, né? Porque são coisas que se contradizem, né? Já trabalhei assim, Chagas, eu posso te contar como é que é. A gente vai com o Scrum até um mês antes. Nesse último mês, a gente larga tudo que tem e vai até onde der, entendeu? Aí você levanta a mão e fala assim, você chega 9, você sai 11 e vamos onde vai, entendeu? É assim que funciona. O último mês só que não é Scrum, o resto é Scrum, tá, cara? É o famoso, galera, vamos dar aquele último gás. Todo mês é o último gás, né? No caso, exatamente.
de 4 em 4 meses você tá dando o último gás, né? O Cyberpunk foi 1 ano de gás, né? E o que me preocupa é que não foi 1 ano no gás. Esses caras continuam presos lá, tendo que desenvolver patches descontroladamente, porque o jogo ainda não roda bem. Eu tenho amigos que estão jogando e que o jogo do cara travou um bug que fica na tela, fica fazendo um efeito de... Tem uns hacks que acontecem no jogo, né? Fazendo um efeitozinho na tela e ele não consegue enxergar a tela mais. Não consegue enxergar. Eu passei por esse bug. Você muda a visão, né? Você muda a visão e bota a visão de hack. Aí tem hora que não volta. Aí tem que fechar o jogo e abrir de novo. Pra mim, resolveu fechar e abrir, né? No dele, ele abriu outro save. Pra você ter ideia como é que tá a dimensão das coisas, assim. Isso é um outro problema. Você não tem soluções universais pra bugs, né? O Sky tinha bugs, mas isso era universal. E assim, normalmente quando a gente fala de desenvolvimento tradicional, uma forma de resolver isso é fazendo MVPs, né? Mas quando a gente fala de jogos, isso fica mais difícil, né? Então, fazer uma pergunta aqui para nossa especialista, Guedes. Como que você imagina aplicar a estratégia de MVP num cenário de videojogos? Cara, MVP é muito presente. A gente, antes de qualquer desenvolvimento de jogo, a gente precisa saber se aquele jogo vai ser divertido, se ele tem um propósito de divertimento. Então, pelo que eu vejo que é muito difundido, é criar exatamente. Tipo assim, eu tenho uma ideia de jogo, a empresa investe nessa ideia e o primeiro lugar que é testado é dentro. Então, assim, tem N protótipos de diversos jogos dentro dessas próprias empresas de jogos, que é o jogo, obviamente, no seu estado mais inacabado, só o gameplay focado ali para você testar se ele é divertido ou não. Isso é amplamente utilizado. Eu acredito que a CD Projekt, dado o projeto, já deve ter desenvolvido esses protótipos, porque a questão é se não correu com os bois na frente do carro. Então, assim, de novo, a parte desde a concepção do protótipo até a polish do jogo é muito tempo. Principalmente com o tamanho da proposta que era o Cyberpunk. Inúmeras histórias não lineares, diversos, enfim, itens, localidades, enfim, era muito grande, talvez, pelo que eles estavam propondo, dado o escopo deles, que era fechado. Só 2 comentários rápidos. O primeiro é que você falou os bois na frente do carro, né? De novo, mantendo aí o carro na frente dos bois. Eu fiquei feliz que cometeu o mesmo erro meu. Já virou piada interna, gente. Isso aí Ah, droga! E a segunda coisa é que eu queria fazer um questionamento geral aí pra mesa, que eu fiquei pensando, né? Que vendo esse negócio de escopo fechado e o jogo, assim, o jogo ele traz ali diversas funcionalidades, ferramentas e jogabilidades que você vê presentes em outros jogos grandes, lá, AAA da vida, que juntou tudo e você não vê nada, assim, talvez a novidade é ver tudo combinado junto, mas eu jogando não teve nenhum momento que eu falei assim, caralho, isso é muito novo, tipo, nossa, isso é tipo novidade mesmo, eu nunca vi esse tipo de gameplay. E aí eu fico com o questionamento que será que se um modelo ágil mesmo permitiria que ao longo do desenvolvimento você pensasse em ideias novas, porque esse jogo, a ideia dele é de 2012, né? O tanto de coisa que foi lançado de lá pra cá, lá atrás, podia ser incrível. Hoje já é, tipo, batido, né? Algumas jogabilidades. E eu gostei muito do jogo, mas eu queria ouvir de vocês. Eu acho que o problema aí, Samuel, é um pouco mais crônico. Mais do que essa questão, né, passou tanto tempo, ele tem que estar sempre usando a tecnologia de ponta, mas a gente tem essa necessidade de estar sempre usando a tecnologia de ponta. Será que o modelo de desenvolvimento de jogos AAA, ele é sustentável? E você pode estender esse raciocínio até para outras indústrias, não só do desenvolvimento, sabe? Mas entender também quais são os escopos que são factíveis de serem feitos sem exploração do trabalho. E você vê que é um problema crônico da indústria. Tem um famoso jornalista que chama Jason Schreier, não sei pronunciar o sobrenome dele, acho que é Schreier. Ele é um jornalista de jogos muito famoso, ele tem alguns livros escritos, que ele relata diferentes desenvolvimentos de diferentes empresas, e você vê que tem uma constante, né? Você vê que a exceção são desenvolvimentos sadios. E você vê também isso sendo aplicado em desenvolvimento tradicional, né? O famoso fazer a hora extra, pedir a pizza. É lógico que, de vez em quando, isso acontece, né? A gente está trabalhando com sistemas que muitas vezes está funcionando 24/7, mas como que isso é normalizado, sabe? Eu não sei se o problema é, tá tanto tempo de desenvolvimento, como é que a gente vai ter uma metodologia que vai sempre ter as tecnologias mais novas, mas o modelo de trabalho, como essas coisas são
são feitas, eu acho que elas têm que ser alteradas lá na estrutura. Exatamente. Ou aceitar que a gente tem lançamentos grandes, né? E tudo bem, entendeu? Hoje a gente chega a ter 2 lançamentos grandes por ano, mas eu não sei se a gente precisa esse tanto de jogos que o AAA são os grandes lançamentos. Não? Eu não sei se é saudável a gente continuar jogando essa galera para trabalhar esse tanto para ter esses jogos, para ter um Red Dead na mão, né? O Red Dead teve um caso, tem uma mensagem escondida lá do vendedor falando assim, que foi feito com um trabalho muito árduo e muitas vidas sacrificadas, entendeu? Quando você pega o jogo, dói. O que eu acho é que, tipo assim, o problema não é, vou lançar 2 jogos por ano